como anunciamos, o prefeito André Weck está conosco para um balanço desse primeiro semestre de 2025. Bom dia, André, tudo bem? Bom dia, Dirley, Valdomiro, Rodrigo, toda a equipe aqui da Rádio Cidade. Um bom dia especial para o ouvinte que está em casa, no trabalho, nos acompanhando. Obrigado mais uma vez pelo convite para a gente poder bater um papo aqui, fazer um balanço sobre esse primeiro semestre de trabalho e também está tirando dúvidas de vocês e da comunidade. Bom, vamos começar por essa notícia que foi divulgada ontem pela assessoria de comunicação da prefeitura. É uma notícia bastante interessante para a comunidade de Brusque, de maneira especial lá, pessoal do Santa Luzia, mas de forma geral todos que utilizam esse trecho de Brusque até Canelinha, a estrada do Moura, como é conhecida. E ontem o prefeito André Weck e também o vice Deco Batista se reuniram com o Diogo Francisco Alves Maciel e o Antônio Carlos Machado Júnior, prefeito e vice de Canelinha, para tratar desse assunto, a pavimentação desse trecho do Santa Luzia até a divisa da cidade de Brusque com Canelinha. Explica pra gente, André, como é que surgiu a ideia e qual é exatamente esse trecho. E me parece que isso é uma obra que vai ser buscado recurso aí no governo do estado, né? Exatamente. Primeiro, é importante a gente contextualizar, a gente tem buscado ter uma boa relação e se articular com os municípios vizinhos aqui da nossa região, né? Então a gente já tem uma relação muito próxima com Guabiruba e Botuverá, né? Com o Zirk e com o Victor, com Paulo Queiroz em Gaspar também. Eu tive na semana passada recebendo o prefeito de Nova Trento, o Max, e ontem a gente sentou com o Diogo, né? E o vice dele, ali de Canelinha, para a gente poder discutir, porque tem algumas pautas que são de interesses comuns e se a gente se unir, a gente tem uma força política maior, né? Para poder estar pleiteando junto ao governo do estado ou ao governo federal. E a pauta ontem com o Diogo foi justamente a pavimentação, né? E a melhoria da infraestrutura da via que liga Brusque e Canelinha ali pela Serra do Moura, né? São ao todo ali cerca de 5 quilômetros, né? De via, e isso vem num contexto também do lançamento dessa semana pelo governo do estado do programa Estrada Boa Rural, né, em que o governo do estado vai então repassar recursos para os municípios poderem fazer pavimentação nas suas estradas a nível rural, que é o caso, né, dessa ligação ali entre Brusque e Canelinha. Tanto o Diogo quanto o Deco estão indo hoje para Joaçaba, vai ser feito o lançamento do programa pelo governador Jorginho Melo, e já vão apresentar essa demanda, né? Então, os dois, né, prefeito e vice-prefeito, né, dos dois municípios, conversando com o governador, expondo, né, a necessidade, a importância dessa obra aqui para nossa região, para que depois disso a gente possa seguir os trâmites burocráticos e ter o aceite da proposta para a vinda do recurso. Então é uma pauta que a gente tem colocado, né, para discutir, porque a gente precisa olhar também para o nosso interior, né? As pessoas às vezes elas me cobram, né? Só tem a Beira-Rio, só tem obra na Beira-Rio. Não, tem também a Beira-Rio, mas a gente tem olhado com muito carinho para os bairros, né? E essa ligação, né, dando certo, a gente está bem confiante que vai avançar, né? Vai trazer uma melhoria muito grande para a ligação desses dois municípios, que vai desafogar a própria rodovia estadual que liga ali São João Batista, Nova Trento e, né, e consequentemente chegando em Canelinha. Mas não existe projeto ainda pronto? Não, a gente já... Pré-projeto? Não, a gente tem o traçado, ele já existe, então não é a abertura de uma nova via, diferente da ligação Brusque e Guabiruba, por exemplo, que vai ser a abertura de uma nova via. As nossas equipes agora já estão no trâmite de fazer pelo menos o orçamento prévio, que isso é possível fazer antes de ter todo o projeto executivo, e claro, até porque a gente vai conhecer as regras do programa certo. Estrada Boa Rural hoje, né? Mas a ideia de conversar e mostrar a boa vontade, né, tanto de Brusque e de Canelinha, que estão mandando, né, seus representantes lá para Joaçaba, eles não estão indo lá à toa, estão indo lá, claro, para prestigiar, é um programa importante, o governador é nosso parceiro, mas também para já colocar na mesa essa demanda, né, e o nosso interesse em estar buscando recursos por meio desse programa. Vai, voltou. Ainda sobre esse programa, o André, a questão do recurso veio do governo do estado, evidentemente, né? Mas o município tem preparada aí alguma ideia de colocar, de fazer uma contrapartida, próprio? De botar um aporte? Então, e se tem um valor aí ou não? A gente não tem um valor hoje. A gente tem, na média, em estradas, 8 quilômetros, seriam uns 8 milhões. Na média, dependendo da estruturação de drenagem. Então é difícil cravar um valor, porque tem que ser, né, olhado toda a via. Tem alguns trechos que tem pouca pavimentação, então isso tem que ser levado em consideração. Então hoje é difícil a gente cravar um valor, né? Mas na média, se fosse uma pista normal que a gente fosse pavimentar aqui no município, seriam 8 milhões de reais, né, pelos 8 quilômetros, na média, né? É claro que isso pode ir variar dependendo das condições. E como a gente vai conhecer hoje a formatação do programa, vai ser fundo perdido, vai ser financiamento, vai ter contrapartida ou não vai ter por parte do município,
Acredito que na semana que vem a gente consiga ter uma clareza maior de como que vai funcionar, né? E ao longo das próximas semanas a gente já tem o valor, funciona dessa forma, o trâmite está seguindo nessa direção. É claro que quando a gente traz uma notícia boa, todo mundo, inclusive, né? Eu, o Deco, nosso time, a gente fica ansioso para fazer acontecer o quanto antes. Mas a gente está para e passo, avançando, né? E esse primeiro contato, né? O Diogo é um cara super acessível, um cara muito bacana, bom prefeito, né? Para a gente poder estar construindo junto, né? Esse projeto que até a gente achou que era de maior interesse por parte de Brusque, mas Canelinha também tem um interesse muito grande, porque daí eles conseguem desafogar e ter um trânsito direto para Brusque sem precisar passar pela rodovia. Mas a forma de pavimentação desse trecho só seria feito através dessa parceria com o governo do estado. Não haveria possibilidade de os dois municípios tirarem do seu orçamento para uma finalidade dessa. Não passaria por essa ideia. Nesse momento, nosso pleito é junto ao governo do estado. É claro que, independente da resposta, vamos supor, num cenário pessimista, acabou não dando certo. Mas vale a gente avançar pelo menos para ter o projeto e o valor. Para daí discutir uma outra possibilidade. Vamos buscar financiamento? O nosso orçamento é maior de Canelinha, né? E a parte maior é o trecho dele. Se não me engano, são 5 quilômetros de Canelinha e 3 de Brusque. Então tem que ver essa questão da viabilidade também dos dois municípios para a gente poder estar avançando. Mas eu estou bem confiante que a gente vai conseguir, se não todo, mas uma parte de recursos para poder tocar essa obra. Prefeito, eu queria que você pudesse confirmar, até falando sobre o governo do estado, já que estamos nesse assunto, as questões desses repasses do governo do estado. Eu digo, por exemplo, telhado da Arena Brusque, aquela questão da duplicação, né, do trecho urbano aqui da rodovia Antônio Raio, né, que estavam travados naquela situação da transferência voluntária. Isso já foi desenrolado? Isso já podemos ter alguma boa notícia? Por exemplo, o telhado da Arena teve que ser cancelado o processo por causa da questão técnica, né, legal do repasse. Esses repasses já estão regularizados? A questão do telhado da Arena, a gente vai relicitar agora, é muito mais uma questão envolvendo a empresa que a Via ganhou outro edital, que já tinha dado problema em algumas outras obras aqui do município. A gente resolveu, né, não firmar contrato com ela, então tem que ser refeito. A parte da rodovia Antônio Raio tinha algumas pendências mais internas do governo do estado, não dependendo, né, necessariamente da questão do município. Teve uma mudança de projeto lá atrás, se vocês lembrarem, a entrada da Limeira, ali na altura da Aradef, aquela solução melhorou muito a saída e a entrada do bairro, mas muito mesmo. Mas aquele projeto ele não foi antecipadamente validado com o governo do estado, então a gente ainda resolvendo algumas pendências burocráticas daquilo. Mas no SC Levada a Sério a gente conversou com o governador, né? A gente tem cobrado muito e, claro, não só Brusque, os outros municípios também têm cobrado, né? E a gente está tocando a obra, né? O DECO agora deve terminar até semana que vem aquela gota de acesso e o quanto antes a gente quer conseguir subir sentido ali ao Monte Serra, porque a gente tem a ideia de fazer também uma intervenção ali na entrada da Secretaria de Obras, Ramatex e a saída lá do posto de combustível da Nova Brasília, que ali tem um problema também, né, do acesso a Antônio Raio, acho que até dá pouco acidente em virtude da complexidade que é aquilo ali, mas a gente está trabalhando e, enfim, a gente sempre fica na expectativa que o dinheiro vai entrar amanhã, né? Mas a gente está esperando o repasse de mais 3,5 milhões para poder avançar essa obra ali sentido Monte Serra. Estou vendo aqui que o meu amigo Paulo Colsani está fazendo uma pergunta aqui para o prefeito, está falando sobre a pavimentação do Guarani. A prefeitura teve uma obra agora ali na região do Guarani, né? Foi uma tubulação do SAMAI que foi colocada lá. Exatamente. Lá na curva do Mercado Guarani ali. Exatamente. Segundo ele está me passando aqui, é próximo ao Mercado Guarani. Isso, bem na curva ali. Exato. Sim. Até a ponte do Maluche. Isso. Ele está dizendo, eu confesso... Acho que eu sei que ele vai falar. Então fala. Que o asfalto não ficou bom. Isso. Sim. E houve ali uma... Eu tive na Guabiruba semana passada e lembro que a obra estava começando. Inclusive você tinha que passar por um lado, havia sinalização de identificação que o motorista tinha que andar devagar por conta da obra, mas agora recentemente eu não passei. Você passou, Rodrigo? Eu passei até é uma opinião, né, que a cobertura do asfalto que foi feita ali não ficou legal, a rua ficou meio desnivelada ali. É exatamente isso que ele está dizendo. Isso. Exatamente isso que ele está dizendo. Não terminaram ainda, foi paliativo ainda a situação? Vamos lá, a gente tem ali, toda obra ela causa algum tipo de transtorno, né? Como a gente melhorou a capacidade da captação do SAMAI com as bombas, a gente tem que fazer uma adutora maior para passar mais água e chegar até o tratamento do SAMAI efetivamente. Então essa obra é uma obra que é necessária, a gente teve o cuidado de fazê-la também à noite, porque se fosse durante o dia, imagina o horário de pico, o problema que isso traria, né? Então a gente faz a obra à noite.
Eu tenho cobrado do Breno, o presidente Samay, ele tem atendido. Eu falei, Breno, não precisa terminar a obra inteira para já asfaltar onde está sendo feito, porque o problema se tu demora para asfaltar, passa um trânsito de veículos pesados ali, né? Então, além do buraco que abre naquela vala, se deixar só na areia, tem toda a questão também da poeira que acaba causando ali na região, né? Então, a gente tem feito por etapas, é claro que agora você bota a capa de asfalto, vai passando veículos pesados em cima, aquela vala lá dá uma afundada. Já pedi para fazer, né, novamente o recap ali, né, refazer nessa parte que acabou cedendo e de trechos em trechos menores já ir fazendo, né, o recap, se bem que agora já chegou num trecho que não tem mais residência, então a parte da poeira não é um incômodo tão grande. Mas é fato que é um paliativo essa questão dessa valeta que a gente está asfaltando, porque e aí não serve só para o Guarani, a gente tem um levantamento de lei. A gente vai fazer um grande programa de recap na cidade inteira, são mais de 75 quilômetros de vias que a gente vai estar recapando. Então a gente está na fase de projeto para captar o recurso ainda esse ano e começar no ano que vem, porque a gente tem um asfalto na cidade que ele é muito antigo, né? E ele não comporta mais o peso que ele foi projetado, né? 30 anos atrás, a gente não tinha caminhão de 80 toneladas passando por algumas vezes como tem hoje. Isso acaba danificando o asfalto. E o tapa-buraco já não dá mais conta, né? E a reclamação que eu mais escuto das pessoas é buraco, buraco, buraco. A gente pegou agora uma semanada de chuva que, dia de chuva eu não consigo tapar nenhum buraco e abrem novos, né? E até eu brinco lá no gabinete, né? Parece aquele 50 tons de cinza, porque tu passa numa rua, tu vê tanto tom de cinza de tapa-buraco de períodos diferentes que é um negócio que assusta, né? E a gente sabe desse problema, então a gente vai estar captando os recursos, são 75 quilômetros. Então nós vamos recapear toda a rua Alberto Miller na Limeira, toda Ernesto Bianchini no Rio Branco, toda Santa Cruz, Augusto Clapote, então as principais vias da cidade, que é onde todo mundo da região usa, né? Onde tem fluxo maior, né? Onde tem fluxo maior, a gente vai estar fazendo a fresa, que é arrancar o asfalto velho, porque daí esses 30 tipos de asfalto diferente arranca tudo fora e faz uma pavimentação nova, já adequada para o peso de veículos que transitam na região. Então, isso é uma solução que a gente já está planejando para efetivamente resolver o problema. E aí, claro, me sobra tempo da galera do tapa-buraco para focar em outras atividades de zeladoria, né? De limpeza da cidade. 1º de maio, só depois da conclusão da obra aqui, só então. depois da conclusão. Que aqui tá feio, aqui é um dos mais complicados. Aqui. Mas é uma obra necessária, né? É um ônus político, porque as pessoas reclamam, né? Que a gente paga com gosto, porque sabe que lá na frente isso vai resolver o problema do alagamento. E quando chegar na Docassa em diante, aí vai abrir, é muito mais rápido do que esse sistema, né? Do túnel inliner. Mas, né, passando essa fase, a gente tem uma obra para fazer também ali na bacia da Henrique Hoffmann, na Augusto Clapote de drenagem. Já quer fazer num pacote só, para quando, né, poder entregar a obra bem feita aí, com asfalto novinho para a comunidade. Não, pode ser, Rodrigo. Prefeito, faltando um mês aí para o aniversário da cidade, você já tem dia já tem o dia para inauguração do trecho novo da Beira-Rio? Confere 7 de setembro ou no aniversário da cidade? Então, o prazo, lembrando, né, o prazo do lote 1 e lote 2 são para novembro desse ano. Então, a gente quer antecipar, também a gente não pode colocar uma pressão absurda em cima da empresa. E a gente queria entregar sim no 4 de agosto, aniversário da cidade. No entanto, a empresa encontrou alguns desafios na obra e tem algumas situações que tu não consegue prever. Por exemplo, na Francisco Sassi, né? Foi feito todo aquele paredão, vai estar, né, sendo reconstruída a Francisco Sassi, e na paralela por baixo vai passar Beira-Rio, e não tinha aterro. Então, ali é uma região muito profunda, né? Então, utilizou-se mais material do que se pensava para poder fazer o aterro. E como eu vou aterrar uma área que não tinha aterro antes, eu não posso estrangular o rio. Do outro lado, na outra margem, a gente vai ter que cortar o rio, né? E vai exigir a detonação de pedras ali também, que é uma região, né? A gente encontrou algumas resistências ali. Então, claro, aí o tempo também essa semana chuvosa, com chuva tem alguns serviços que a empresa não consegue executar, mas, né, a nossa expectativa é, se tudo der certo, então não estou cravando uma data, mas se tudo der certo, eu gostaria de fazer no 7 de setembro, né? E aí já faria o desfile lá para, né, todo mundo reunir a comunidade para olhar a obra, e de lá a gente fazer o desfile e já liberar para o uso, pelo menos até Irmãos Horti, que é o primeiro lote, porque daí, entregando até Irmãos Horti, a gente fecha a ponte do Pilolo para fazer a cabeceira, né? E ter essa outra opção para transitar, Maluche e Rio Branco, né? E aí até novembro terminaria o lote 2. E o lote 3, que é ali da ponte do Pilolo até a ponte do Chico Motos, eu quero listar ainda nesse mês de julho. Se for colocar um percentual, hoje a obra está o quê? 70% contemplada? Ou... eu posso ver aqui que a nossa equipe dá para responder um percentual da obra. Porque quem olha
A gente já olhou até por drone, né? Olha quem vem da Ponte do Maluche, por exemplo, que velho. Já você dá. Sim, coloca ali, ô Filipão. Coloca ali na câmera do Maluche ali no ar ali. Porque. Ah, tá travando? Mas quando a gente começa o programa aqui, que a gente vai desfilando aí pelas câmeras da cidade e pega a câmera ali do Maluche, dá. Olha ali. Do outro lado. Do outro lado. A outra... do outro lado. Aí já tá pronto, Filipão. Aí já foi entregue. Aí a gente olha, dá uma sensação de que acabou já, né? E quando eu passo por ali, eu acho que todo mundo faz isso, você dá uma olhadinha, dá uma esticada no pescoço assim, realmente parece que a coisa já tenha sido entregada. Eu fui outro dia no Rio Branco e parei ali próximo do Horte para dar uma olhada, estacionei o carro e fui, por curioso, fui dar uma verificada, isso faz umas 2 semanas atrás. E aí que tá, você tem os acabamentos que estão faltando, né? Mas o principal já foi feito, né? O mais, digamos assim, o mais grosso já foi feito. E eu já vi gente até que, pessoas que comentaram que há uns espertos aí que querem já fazer teste de velocidade ali na região, é isso mesmo? Sempre tem, né? Para testar como é que tá o asfalto ali. Teve... Olha lá, aí já dá uma impressão, a câmera tá travando, mas dá uma impressão que já tá pronto já. A gente teve a turma que foi lá e danificou a calçada, a gente tem a turma que vai lá e passa de carro sem poder, e aí a gente... Apesar dos obstáculos. Né? A gente cobra a sociedade, você vive em sociedade, exige que a gente cumpra regras, né? E depois, quando algum carro desse cair dentro do rio, aí vão me querer, porque não bota guarda de rei, aquele papo de sempre, né? Então, a gente pede, conscientiza, já gravamos vídeo, já pedimos, volta e meia a polícia tá passando por lá, volta e meia a guarda tá passando por lá, né? Então, a gente tem feito a nossa parte, mas a cidade é muito grande, não tem como a gente controlar o comportamento de todo mundo, né? Mas quem for pego lá vai ser, sem dúvida alguma, multado, porque está colocando em risco, ele está numa via que não está pronta e se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é inteiramente dele, né? Porque está sinalizado, foi avisado. A gente conta aí com a compreensão e com a colaboração da população para isso. Então, o fato mais otimista aí é que até setembro possivelmente aconteça essa inauguração do lote 1. Estamos nessa expectativa. Posso responder a pergunta que tu fez no outro bloco, da Beira Rio, do percentual? Percentual, claro. Vamos lá, o lote 1, que é dos fundos da Calvária até a frente da Irmãos Horti, passando pela ponte, 77% concluído. 77%. E o lote 2, que segue da Irmãos Horti até a ponte do Pilolo, 25%. Que quem passa pela ponte do Pilolo já enxerga lá que a movimentação tá lá, isso aí. A movimentação está acontecendo. Muito bem. O prefeito André. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pro prefeito. Claro. Pergunta pro prefeito, rapaziada, se a ponte do Nova do Rio Branco já tem nome. Olha, ela não tem nome. Ou já se pensa no nome, é claro, evidente, né? E aí? Agora, eu sei que tem um nome já sendo mapeado, sugerido. Eu não me lembro eu acho que o Jean Dalmolin apresentou o projeto de lei, tá? Eu tenho que confirmar. Eu sei que uma moradora me procurou, uma família me entregaram abaixo assinado, e aí o Jean Dalmolin estava à frente disso. Até eu vou dar uma perguntada para ele para ver como é que tá. Mas hoje não tem, mas tem já um... Mas já tem sugestões. Que eu acho que era de alguém que era dono do terreno da região. Certo. Agora não lembro o nome. Muito bem. Posso continuar aqui ou vou dominar? Pode, claro. Eu quero tratar de... A gente não precisa mergulhar muito, mas a entrevista que a gente fez com o Zé Henrique aqui sobre Brusque Mais Inteligente, que aí engloba uma série de projetos da cidade, desde da questão do esgoto sanitário até semáforo inteligente, câmeras de monitoramento, enfim, uma cidade com uma infraestrutura moderna, né? E o Zé veio aqui, deu a entrevista, foi bastante detalhista. Eu acho que é o tipo do assunto que você pode fazer em 3, 4 programas e não vai esgotar, né? Agora, prefeito, de prático, o que se tem para um prazo curto, para um prazo que já pode ser daqui a pouco a população talvez ainda nesse ano possa enxergar? O que pode acontecer em breve sobre esses projetos que tem o Brusque Mais Inteligente? Bom, inclusive esse programa ele tem sido uma referência, né, Edilei? Eu tive ontem, por exemplo, à tarde, eu recebi a visita do prefeito de Indaial, né, o Silvio, que ouviu falar do programa e veio conhecer e saiu daqui encantado. Indaial é uma cidade grande, né? E já tá, né, segundo ele,
Vamos esperar para ver o que dá em Brusque, que nós vamos fazer lá também, né? Eu acho que é bacana essa troca de experiências, boas práticas, né? Também a gente teve ontem a visita de um representante da ACAF, que tem um programa junto com o governo do estado de inovação, né? E convidaram a gente para poder estar indo em 5 regiões no estado para divulgar o programa de Brusque, né? Junto com o prefeito de Florianópolis, né? Prefeito de Joinville, para poder estar divulgando o programa Brusque Mais Inteligente, porque tem muitas inovações que a gente traz, que o Zé, né, explicou aqui, que nenhum outro programa nenhuma PPP de Cidade Inteligente trouxe até hoje. Tanto é que a gente, né, apresentou lá na ONU, no Fórum da ONU, em Belgrado, o nosso case. Em termos práticos, ontem, dia 2, a gente foi o último dia da consulta pública, né? Como é uma concessão que vai ser feita, a gente tem alguns períodos, alguns ritos a serem cumpridos. Um deles é da consulta pública, que é o espaço de transparência, onde o edital está lá, as regras estão lá, está tudo lá. E as pessoas podem opinar, sugerir, criticar. Então, a partir disso, a gente pega essas sugestões, né, valida aquilo que é interessante e muda o projeto e encaminha para o Tribunal de Contas. Tribunal de Contas, média de 60 dias para avaliar, mas pode demorar um pouco mais. Por quê? Por exemplo, o esgoto eles pediram mais 60 dias. Ficou 60, eles pediram mais 60 porque tem muito processo desse tramitando lá. É um processo complexo, né? E a gente não precisaria esperar aí 60 dias, já poderia publicar o edital. Mas como o tribunal é um órgão fiscalizador, para nós as sugestões deles são muito importantes, né? Não adianta publicar o edital e depois o tribunal, André, muda isso aqui, aí volta da estaca zero. Então a gente prefere esperar essas recomendações, que é a última etapa. Então, assim como o esgoto já está no Tribunal de Contas, o Cidades Inteligentes está indo agora esse mês, e aí, se tudo der certo em 60 dias, né? E a gente vai estar já publicando o edital. E aí, então, vamos lá, entre outubro, talvez, a gente consiga já tá fazendo a sessão, né? Os Cidades Inteligentes também, tamanha é a procura de empresas do Brasil e até de fora do país para participar desse certame, que tem gente muito motivados, porque o critério é o desconto, né, do valor que a prefeitura vai pagar. Então, quanto maior a concorrência, maior a disputa e, em tese, menor o custo para o município ao longo dos anos. A gente vai fazer lá na B3 também, né, lá na Bolsa de São Paulo, a sessão, porque esse programa tomou uma proporção que até a gente ficou, né, muito, muito surpreso e satisfeito, né, de ver quanto que esse programa conseguiu ter um destaque a nível de Brasil. Então, a gente espera que tanto o esgoto quanto aos Cidades Inteligentes, a gente tem a sessão até outubro, e o transporte coletivo a gente publica esse mês o edital. Então a gente espera também que ali agosto até setembro a gente tem uma empresa vencedora do transporte coletivo para virar essa página na cidade e a gente poder melhorar, né? Isso que hoje é um dos grandes problemas que a gente ouve, né, da população, que é poucos horários, o valor, né, e que a gente vai poder solucionar.